Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome pré-menstrual, também conhecida como TPM, tensão pré-menstrual, e de como a nutrição e a atividade física elas podem atuar beneficamente, positivamente nessa fase, que tanto atrapalha a vida da mulher. Essa fase, ela se dá na fase lútea do ciclo menstrual, que vem depois da ovulação. Nessa fase, a gente tem a queda do estrogênio, com a queda do estrogênio a gente tem a queda da serotonina, da dopamina, o aumento aí do cortisol, da adrenalina, e por isso esses sintomas físicos, sintomas emocionais que efetivamente nos atrapalham, tá? A gente tem classificações nesses grupos, essas classificações são marcadas pelos sintomas mais expressivos, tá? A gente tem a TPM tipo A ela é marcada pela ansiedade. Nessa fase a mulher fica mais agitada, mais ansiosa, mais reativa, menos paciente. Ela tem uma dificuldade aí maior para dormir, tem aquele sono interrompido. Então, esses são os sintomas mais expressivos da TPM tipo A. Depois a gente tem a TPM tipo C, que é marcada pela compulsão alimentar, como a gente tem a queda desses hormônios que nos trazem a sensação de bem-estar, o cérebro, na tentativa de compensar isso, a gente acaba sentindo uma vontade maior de doces, de carboidratos mais simples, de gorduras, e aí normalmente isso vem acompanhado em seguida de um arrependimento, de uma frustração. A gente tem aí o grupo tipo H, eu estou incluída nesse grupo, é o grupo que faz a retenção hídrica, então a mulher fica mais edemaciada, faz um volume maior, um volume abdominal, tem um aumento aí de 1 a 2 quilos, então normalmente ela fica mais inchada nessa fase. A gente tem o grupo tipo D, o grupo tipo D ele é marcado por sintomas de depressão. Então, essa mulher, ela chora, ela não tem vontade de fazer as atividades básicas do dia a dia. Normalmente, o ginecologista, ele orienta que essa paciente procure ajuda profissional, psiquiatra, acompanhamento psicológico. Normalmente, essas são as indicações. E a gente tem o grupo tipo O. O grupo tipo O, ele reúne algum desses sintomas. E também a gente tem aí cólica, a gente tem enjoo, então esse é o grupo tipo O. A gente tem o transtorno, que é o transtorno disfórico. Esse transtorno ele é marcado por sintomas severos que atrapalham drasticamente a vida da mulher. Normalmente a orientação é a mesma, a orientação profissional, de psiquiatra, de psicólogo, porque esse transtorno disfórico, ele de fato, ele interfere na qualidade da vida da mulher. Então ela deixa de fazer muitas coisas, algumas deixam de trabalhar, inclusive, isso acomete um percentual menor dessas mulheres, mas ele existe, tá? Na nutrição, a gente consegue com alguns alimentos que precisam, obviamente, né, que se faça o consumo durante o mês inteiro, para que haja efetivamente uma eficiência ali nessa fase, né? Então a gente tem na nutrição alimentos que são ricos em triptofano. Esses alimentos, eles ajudam na produção da serotonina. Então, dentre esses alimentos, a gente tem, por exemplo, a banana, a aveia, o cacau, o chocolate 70%, a gente tem as sementes oleaginosas. Então, esses alimentos é importante que a gente faça a ingesta deles para esse controle, né, para essa produção de serotonina. A gente tem aí o magnésio, ele atua muito no controle da dor. A mulher, ela normalmente fica muito sensível nessa fase pelas questões hormonais, então o magnésio, ele ajuda no controle da dor. O ômega 3, a vitamina E, ele vai ajudar como alimento desinflamatório, tá? Porque nessa fase, nesse período, a gente faz um processo inflamatório muito grande, então eles são alimentos que são antioxidantes,
Então isso ajuda bastante nessa fase. A gente tem o zinco. O zinco ele também vai atuar aí na regulação da insulina, para a produção de energia, na regulação da leptina, que faz o controle, né, a regulação da fome, da saciedade. E isso é muito importante porque pelas questões hormonais a gente sente mais fome nessa fase. A atividade física, ela vai ajudar nessa retenção hídrica, tá? Isso ajuda demais. Apesar de ser uma questão fisiológica nessa fase, né? A atividade física, ela ajuda na regulação da serotonina, também da dopamina, então é muito importante que se faça a atividade física, tá? É importante também que se medite, que se faça trabalhos de respiração, então é muito importante isso nessa fase. Então, tudo isso, o ideal é que se faça durante o mês inteiro, para que